Olá, amigas. A história que eu vou contar para vocês hoje é sobre a transformação que Deus faz na vida de uma pessoa. E antes de eu contar de fato essa história, eu quero que vocês acompanhem passo a passo comigo, porque tem muitos detalhes importantes aqui. Está na Epístola de Filemão. Primeiro, Paulo começa dizendo o quanto ele ficava feliz pela vida de Filemão. Ele trouxe muita alegria e consolo. No versículo 7 diz assim: porque temos grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recriadas. O mais profundo do ser foi reanimado por causa da tua presença, por causa do que você é. E eu fiquei pensando nisso. Tem pessoas, gente, que ela faz tanta diferença na nossa vida, sabe? Quando ela chega, a gente se alegra. Quando você sabe assim, olha, fulana vai também naquele lugar, naquele encontro, você logo se anima. Você fala, ela vai estar lá? Então eu vou. Tem pessoas que é assim. Você está numa luta danada, mas quando você conversa com ela, você sai tão feliz, tão aliviado. Ela faz bem. E Paulo tinha um pedido para fazer para Filemão. Mesmo Paulo sendo uma autoridade, tá? Mas ele queria fazer um pedido. Aí no versículo 8 diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar, tá? Ordenar a você o que convém ser feito, mas eu prefiro, no entanto, pedir em nome do amor. Ele poderia ordenar, mas ele falou, não, eu prefiro pedir em amor. E é tão legal quando você dá liberdade para uma pessoa, sabe? Dela poder dizer para você realmente o que ela sente. Já aconteceu de eu precisar de uma pessoa, mas eu deixar ela livre para ela decidir. Eu falo assim, fulana, você poderia fazer isso para mim? Mas olha, sinceramente, se você não puder, não tem problema. Fique em paz se você não puder, tá bom? Fique em paz. E aí a pessoa me retornar dizendo, Valéria, eu não posso. Se fosse outro dia, eu até poderia, mas hoje eu não posso. Isso me faz sentir alegria, porque eu sei que aquela pessoa, ela me tem como amiga. Ela tem liberdade. E Paulo dava isso, essa liberdade para Filemão. Ele falou assim, eu poderia te ordenar, mas eu prefiro te pedir em amor. Legal, né? E aí ele faz o pedido, ele diz assim, faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Olha, gente, Onésimo era um escravo de Filemão e provavelmente tinha roubado e fugiu. E só que nessa fuga ele conheceu Paulo e se converteu a Cristo. E ele foi transformado. Mas Paulo se sentiu na obrigação de mandá-lo de volta, né? Porque, na verdade, naquela época o escravo pertencia ao seu dono. Então, Paulo perguntou, você recebe ele de volta? Ele diz assim, eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Quer dizer, Onésimo estava sendo uma bênção, um alívio naquelas algemas, porque ele ia ajudar Paulo. Paulo diz assim, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Olha, gente, as coisas que são feitas só por obrigação, só porque alguém ordenou, não tem mérito.
você só está cumprindo uma ordem, mas quando você faz de livre vontade, Deus se agrada. Aí ele diz assim: talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Foi necessário ele se afastar para ele se converter, mas agora ele pode ser seu para sempre. Mas tem uma condição. Olha que legal. Não como escravo, mas muito mais do que um escravo, como um irmão caríssimo. Ele está voltando para você, Filemon, não como escravo, mas como irmão, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. E ele diz assim: portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Ele pagaria a dívida. E não é isso que Jesus fez por nós? Jesus pagou uma dívida que era nossa. Às vezes, a pessoa ela fica tão endurecida, sabe? Porque ela coloca todo mundo num pacote só. Ninguém presta. Todo mundo é assim. E não é, isso é injusto. As pessoas mudam. E isso traz uma reflexão, sabe, para a nossa vida. Será que quando a gente se vê diante de uma situação como essa, a gente é capaz de perdoar uma pessoa talvez que te prejudicou, mas que hoje ela está transformada? As decepções que a gente vive, gente, elas realmente nos machucam, mas não é porque você foi decepcionada por uma pessoa que todos vão te decepcionar, ou que aquela pessoa que te decepcionou não mude. Ela pode mudar. Então, essa mensagem de hoje, ela tem a ver com misericórdia, com transformação. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.